O Reddit é um site onde as pessoas podem fazer postagens em subreddits, que são basicamente grupos de algum assunto específico. Existem subreddits de vários assuntos específicos, e dentre vários subreddits existem os subreddits de confessões, onde as pessoas confessam seus segredos. E nesses subreddits é extremamente comum pessoas criarem contas apenas para confessarem algo e depois descartarem ela. E por causa disso surgiu um usuário com o nome de Runaway 181718. Esse usuário fez um post em um subreddit de confessões com o seguinte título: Eu estava em um culto. Se você tentar acessar esse post hoje em dia, você não vai conseguir, pois o usuário deletou o post. Mas eu consegui ter acesso graças ao Wayback Machine. E agora eu irei narrar a história aqui para vocês. Há 3 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu sofria de depressão severa. Tomei medicação e fui em terapia, e em terapia de grupo. Um dia, na minha terapia de grupo, nosso terapeuta nos disse que tinha um homem que queria falar com a gente. Por motivos pessoais, vamos chamá-lo de Bob. Bob foi realmente ativo, muito amigável e compreensível. Ele falou conosco em nosso nível, um bando de adolescentes vulneráveis. Ele nos contou sobre um feriado de terapia em grupo, onde nós iríamos sair nas férias de verão e fazer algumas coisas legais, como andar de jangada, escalada e etc. Ele explicou que seria totalmente gratuito, pois a faculdade pagaria para nós irmos, e duraria 5 semanas. Poucas pessoas estavam interessadas, mas decidi fazer-lhe algumas perguntas após a reunião. Ele me disse que seria tudo sobre aventura, que ia fazer amigos e me divertir, enquanto continuamos a nossa terapia. Eu pedi mais alguns detalhes para ele, mas ele não tinha um cartão, então ele pediu meu número. Eu estupidamente dei a ele o meu número de telefone, endereço de e-mail e endereço residencial. Mais tarde naquela noite, eu estava contando aos meus pais sobre isso. Eles pareciam um pouco desconfiados, mas eu estava tentando convencê-los. Enquanto conversávamos, houve uma batida na porta. Era Bob. Meu pai o recebeu e falou com os dois, explicando que seria bom para minha saúde mental e também muitas experiências, além de ser totalmente gratuita. Depois de conversar um pouco, meus pais concordaram que eu poderia ir. Eles preencheram os papéis e a próxima vez que vi Bob foi quando entrei no ônibus, com muitas outras pessoas da minha idade. Bob estava entusiasmado e todos pareciam animados. Bob explicou que em nosso primeiro dia faríamos um curso de aventura e construiremos uma jangada para ajudar no trabalho em equipe com nossos companheiros de acampamento. Nos dirigimos para o norte até um acampamento murado. Era enorme. Quando descemos do ônibus, todos tiveram que fazer um check-up físico. Foi desconfortável, mas imaginei que fosse para garantir que pudéssemos participar dos eventos. O médico foi muito minucioso. Quando saímos, não conseguimos encontrar nossas malas. Então achamos que elas foram trazidas para nossos quartos. Mas quando chegamos aos nossos quartos, elas também não estavam lá. Perguntei então ao Bob e ele disse que não tínhamos permissão para ficar com elas. E também não tínhamos permissão para ficar com nossos celulares. Ele pediu todos os nossos celulares. Eu e outros meninos do meu quarto recusamos. Mas depois ele disse que estava no contrato que assinamos. Relutantemente, todos nós desistimos de todas as nossas posses. E ele deu alguns agasalhos feios para usar.
Fizemos algumas atividades e foram divertidas, mas depois fomos todos jantar. Antes que alguém começasse a comer, um dos líderes do grupo disse que deveríamos orar. Eu não sou religioso e não havia indicação de que este era um grupo religioso, então fiquei um pouco confuso. O líder do grupo disse que deveríamos agradecer aos deuses por nos unir. Eu achei isso estranho, mas presumi que ele estava apenas sendo incluso na religião dos outros. Mais tarde naquela noite, fomos todos para a cama. Enquanto estávamos na cama, outro líder do grupo, que vamos chamá-lo de Todd, entrou e nos obrigou a ficar de pé. Nós fizemos, e ele nos repreendeu por dormir em nossas boxers. Ele disse que deveríamos dormir com roupas de treino. Colocamos as roupas e assim que ele saiu, nós os tiramos. Afinal, era verão. Os próximos dias praticamente foram os mesmos. Houve algumas atividades divertidas, mas elas sempre foram acompanhadas pelos líderes do grupo agindo de uma forma muito estranha e rígida. Os meninos e as meninas não podiam falar uns com os outros. Quando íamos nadar, íamos de agasalho. Só podíamos conversar durante essas atividades e cada refeição tínhamos que rezar. E os líderes sempre diziam coisas como: os deuses nos mostrarão o caminho para o fim. E honestamente, eu estava começando a ficar assustado. Fizemos atividades emocionantes, mas também tivemos mais algumas chatas, como meditação. Eles também nos disseram que se quiséssemos ficar depois das 5 semanas, poderíamos ficar e poderíamos convidar nossas famílias para morar conosco. Certa noite, perguntei a Bob se podia ligar para minha casa, só porque queria falar com minha família. Ele disse que minha família já foi informada de que cheguei com segurança e estou feliz. Tentei convencê-lo, mas ele estava determinado a não me deixar entrar em contato com minha família, até que as 5 semanas terminassem. Eu não sabia para onde ele levou minha mala, então não tinha como entrar em contato com eles. Naquela noite houve um evento de fogueira que foi integrado a uma sessão de terapia de grupo. Pedi para usar o banheiro do prédio principal e saí sorrateiramente. Havia um pequeno escritório que estava vazio e as luzes estavam apagadas. Então entrei e usei o telefone para ligar para o telefone de minha casa. Contei à minha mãe o que estava acontecendo e ela disse que iriam me buscar imediatamente. Nos fundos do escritório havia outra sala cheia de malas e uma caixa cheia de plástico, cheia de telefones. Demorou um pouco para encontrar meu telefone, mas eu o enfiei no bolso e tentei procurar minha mala. Enquanto estava olhando, Todd entrou no escritório e me pegou. Ele praticamente me arrastou para fora e me sentou no corredor, gritando comigo por desobedecer às regras. Ele disse que eu estava tentando pegar minhas roupas e que era um pecado ser orgulhoso, ou algo assim. Ele me levou de volta ao grupo e disse aos outros líderes do grupo, na frente de todos. Os líderes do grupo ficaram com raiva de todos e começaram a passar por cima das regras. Todos fomos mandados para a cama sem jantar. Na cama, eu estava com meu telefone, mandando uma mensagem para meu pai. E ele disse que estavam chegando logo logo. Eu me certifiquei de que os outros garotos não vissem que eu estava com meu telefone. Eventualmente, meu pai me mandou uma mensagem dizendo algo como: estamos lá fora, vem agora. Então eu praticamente pulei da cama e corri o mais rápido que pude, passando pelos líderes do grupo que tentaram me impedir de sair correndo do prédio. Descendo a estrada de terra até o carro da minha mãe, na beira do acampamento, os líderes do grupo estavam me perseguindo. Meu pai saiu do carro e me trancou com minha mãe. Os líderes do grupo estavam dizendo que eu não tinha permissão para sair, que meus pais assinaram o contrato dizendo que eu não posso sair até que as 5 semanas terminassem. Meu pai recusou e eles tentaram abrir as portas para me tirar. De alguma forma, meu pai voltou para o carro e as portas estavam trancadas antes que ele pudesse me tirar, e meus pais me levaram para casa. Em casa, contei tudo aos meus pais. Na manhã seguinte, Todd e alguns outros líderes do grupo estavam na minha porta. Meu pai disse a eles para ir embora,
pois eles ainda tentavam me fazer voltar para o acampamento, mas eles não iriam embora sem mim. Meu pai chamou a polícia e a polícia nos escoltou. Não podíamos vê-los, mas sabíamos que eles estavam assistindo. Eu praticamente não saí de casa pelo resto do verão. Estava constantemente sendo vigiado pela janela. Quando a faculdade recomeçou, eu saí de casa sozinho pela primeira vez para pegar o ônibus. E enquanto eu caminhava pela estrada, eu podia ouvir Todd e os outros me chamando. Eu tentei correr, mas eram uns 10 caras e eles me cercaram na rua. Algumas pessoas de suas casas ouviram a comoção e eu gritei para que chamasse a polícia. Eventualmente, mudamos de casa, parei de ir para a faculdade e tivemos que começar uma vida totalmente nova. Não vivemos em proteção a testemunhas, mas usamos identidades falsas para impedir que nos encontrem. Meu pai estava em contato com a faculdade e a polícia. A faculdade parou de financiar o grupo e a polícia nos disse que iniciaria uma investigação e que Todd havia cometido suicídio enquanto estava sob fiança. Eu não sei muito mais do que isso, mas espero que todos no grupo estejam seguros. Após o usuário ter postado essa história, algumas pessoas ficaram relativamente assustadas com o relato. E um tempo depois, ele postou uma atualização a respeito. Ele disse que desligou o celular na hora de entregá-lo. Não tinha notícias a respeito do pessoal que participou do grupo ou dos líderes do grupo. Algumas pessoas descobriram o país onde esse usuário mora, que não iria expor o grupo pois estaria interferindo na investigação da polícia e que teve que fazer um pequeno processinho para poder mudar de identidade. Algum tempo depois, o usuário postou outra atualização, só que ele disse algo muito estranho. Ele disse que tudo era falso e que voltou para um culto e não queria mais falar desse assunto. Inclusive, uns dias após ele postar o relato, ele fez um post no r/help, perguntando como apagava um post que ele fez no Reddit. Então muitos começaram a achar que o usuário estava sendo forçado a apagar o post original. Só que a partir disso, não temos mais nenhuma informação. O usuário Thrownaway 181718 simplesmente desapareceu da internet.